pessoal, aqui quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Manete, resumo do episódio 357. Seher, na cozinha, disse que estava tudo bem, porém a mãe disse que não iria a lugar nenhum. Ele disse que ela precisava ficar sozinha para pensar naquilo e que ele estaria lá quando ela quisesse. Seher concordou e saiu, e a mãe chateado ligou para o Aziz Bey Gato, relatando tudo sobre o acidente com Seher, e a mãe disse que ela não conseguiu se recuperar do pesadelo, e a mãe também disse que sabia que ela tinha um encontro com ele naquele dia. Ele pedia orientação sobre o que fazer e foi orientado. E a mãe disse que queria que ela se sentisse segura, e Aziz disse que entendia a preocupação dele. E a mãe em seu escritório lembrava dos velhos tempos, pois é, e a cena clássica do Simite. Ele dizia que eram como os convites do casamento formando o símbolo do infinito, e na ocasião Serrezinha estava aborrecida. Ele tentava contornar a situação sendo engraçado. Ela dizia que poderia aparecer apenas o número 8, e a mãe contou uma história que remetia àquele número para tentar quebrar o gelo, e Seher chegou a rir de tão sem graça que foi, pois é. Em seu escritório, Yaman partiu para o Google a fim de pesquisar coisas engraçadas. Seher tentava ler um livro na sala muito entediada, quando ele se aproximou dela perguntando o que ela estava fazendo. Seher respondeu que estava olhando os livros para passar o tempo, e que ela não tinha vontade de fazer nada até que o Sufi voltasse da escola. Em seguida, Yaman disse que achava que ela não diria não a uma piada, e Seher perguntou sobre a piada. Yaman quis saber porque ela tinha ficado surpresa e se achava que ele não sabia piadas. Ou seja, Yaman deve ter decorado algumas quando fez a pesquisa. Seher disse que não, mas salientou que ele não parecia uma pessoa que gostava de piadas. Yaman pediu que ela ouvisse. Em seguida, ele tentou contar uma piada ao passo que Seher ficava atento observando. Detalhe, era uma piada de ovo e muito sem graça. Seher riu, mas porque foi sem graça. Yaman perguntou se tinha sido engraçado e ela afirmou com a cabeça só para não desapontá-lo. Yaman pediu que ela esperasse e voltou com o notebook para assistirem uma comédia. Porém, a julgar pela expressão da Seher, não era boa. Em um dado momento, Yaman disse uma parte que estavam vendo e que era muito engraçada, ao passo que Seher, com a mão no queixo, olhava indignada para ele. Em seguida, ela falou que se era engraçado, quis saber por que ele não estava rindo, mas ele disse que estava rindo e que realmente era engraçado. Em seguida, Seher riu dele porque, na verdade, ele estava sendo mais engraçado tentando fazê-la sorrir. E partiu terceira tentativa. Seher continuava entediada, sentada no sofá quando Yaman apareceu com uma variedade incrível de chocolates. Seher, logo que viu, disse que era muito chocolate. Yaman disse que, na verdade, ela gostava de chocolates com avelãs, mas que ele havia comprado todos aqueles para ela provar. Ele justificou dizendo que chocolates liberavam hormônios da felicidade, a famosa serotonina. E tem o poder de deixar a pessoa mais fofinha, pois é. Ele ainda disse que terminariam todos, deixando Seher assustada, querendo saber como poderiam terminar com tudo aquilo. Em seguida, ela perguntou se parecia tão infeliz, porém a mãe disse que estava brincando, e Seher disse que ele era sério mesmo quando estava brincando, e a mãe disse que tinha feito o brinquedo rir. Ele disse também que se ela comesse um pedaço toda vez que se sentisse infeliz, faria bem. Olha o conselho! Logo depois ele foi para a cozinha e Seher, com um sorrisinho, perguntou se era tudo para ela e para fazê-la sorrir. Na cozinha, Yaman ligou para Firat pedindo a ajuda dele, porém Seher apareceu e ouviu Yaman falar que era sobre ela. Yaman falou que Seher teve um sonho ruim e que ela não havia superado o dia inteiro. Ele disse que não importava o que fizesse, não conseguia levantar o ânimo dela. Em seguida, ele perguntou o que a fazia rir mais no passado, e que talvez ele pudesse ajudar, perguntando se Firat tinha alguma ideia. Em seguida, Seher murmurou perguntando se ele se importava tanto, e Seher saiu antes que ele a visse. Durante a terapia,
Serrer falou do terrível pesadelo que teve, dizendo que logo acordou chorando e que não conseguiu se recuperar. E Aziz falou do acidente que ela sofreu no barco em um dia calmo e lindo. Ele mencionou o medo de perder tudo de novo em um momento seguro que pôde ter desencadeado algo dentro dela. Ele quis saber como tinha sido o dia anterior. E Serrer falou do aniversário do Yusuf, que tinha sido lindo, enfim. Ela lembrou de vários momentos e se emocionou. Aziz disse que a mente às vezes se apegava às memórias ruins que os afetavam e não deixavam ir. Ele disse que era preciso lembrar que o sentido da vida não era apenas aquele momento ruim e que era necessário deixar de lado a memória ruim para abrir espaço para novas experiências. Logo depois ele pediu que ela fechasse os olhos e lembrasse dos bons momentos que teve desde o início da semana. Aziz disse que para apagar o impacto daquele pesadelo, ela deveria pensar nos momentos bons. Serrer fechou os olhos e passou um filme com vários momentos importantes em que ela até lembrou de algumas coisas do passado, mesmo que vagamente. E a mãe estava presente em todos eles, inclusive quando tentou fazê-la comer chocolates. Após as lembranças, Serrer falou para Aziz que ela via tudo de novo e que ele estava em cada momento bonito. Serrer disse que descobriu naquela semana que ele não era mais um estranho e que ela se sentia mais perto dele. Serrer disse que não importava o que acontecesse com ela, tinha alguém que tentava o seu melhor para ela, porque a pessoa era ele. Serrer disse que estava com sorte. Com certeza! Ao final, ela disse que achava que confiava nele e Aziz Beigado sorriu. Tão logo saiu da consulta, Serrer chamou a tal da Nasli, que é Zurhal Coral, pois é. E Serrer dispensou a formalidade. Preste atenção no nome que Nas deu, Nasli. Serrer estava preocupada com a garganta da mulher e até tinha levado um chá de ervas para Nasli Zurhal Coral desnecessária, que agradeceu e rolou um insight de como tudo rolou. Uma tal de Leila atirou da prisão, então já podemos descartar Nedim como traidor. A mulher perguntou sobre a nova identidade dela e se os caras dela haviam se saído bem, e Zurhal na ocasião disse que sim, dizendo que até ela iria acreditar que era Nasli Jenki. Ela disse que tinha chegado no endereço que estava no papel, ou seja, na clínica do Aziz. Naquele momento, Serrer aguardava a mãe estacionar. Zurhal, ou melhor, Nasli, disse que se conseguisse aquele emprego poderia começar tudo de novo. Na realidade, Nasli entrou na vaga da prima da tal da Leila que engravidou. A mulher perguntava sobre a saúde da Zurhal, que tinha se cortado para sair da prisão. No decorrer da conversa, descobrimos que, na verdade, ela ainda estava obcecada pelo Yaman e foi o motivo da saída dela da prisão. Ela disse que não poderia viver sem ele e também disse que, quando teve sorte, escapou do hospital. Ela falou da cicatriz que iria fechar em breve, ou seja, continuava surtada. A mulher desejou sorte a ela. Logo depois, Zurhal leu o nome do Aziz no papel e ainda esperou que fosse um lugar limpo, indignada sobre como ela estava, na situação em que ela se encontrava. Quando passou pela Serrer, sua identidade caiu e Serrer a chamou. E após o susto, Zurhal tentou disfarçar, mas era óbvio que se Serrer estivesse com a memória intacta, a reconheceria. Em pensamento, Zurhal achou estranho ela não tê-la reconhecido e que era como se ela tivesse perdido a memória. Porém, ao vir Yaman, Zurhal meteu o pé, mas em pensamento se perguntava sobre o que eles faziam lá e sobre o que estava acontecendo. Em um insight, Nasli, desnecessária, perguntou se Serrer não lembrava dela e que ela fazia limpeza. Enfim, ali Zurhal foi extraindo informações da Serrer. Tão logo Serrer entrou para ser consultada, Nasli, Coral, Zurhal, desnecessária, se aproximou da secretária elogiando a beleza da Serrer. Ela desejava que ela não tivesse nada de ruim. A secretária falou do acidente e da perda de memória. Ali a ficha caiu e ela disse que foi por aquele motivo que ela não a reconheceu. Isso em pensamento, é claro. Ela extraiu informações com a secretária sobre a Serrer ir sozinha. E a secretária disse que no início o marido a acompanhava, mas que depois passou
a esperá-la no carro. Após pegar a bandeja, Zurhal murmurou: que os jogos comecem. Eita! Enfim, resumindo, algumas cenas de ambas conversando rolaram em que Zurhal extraía tudo que podia da Seher. Em uma parte da conversa, Zurhal fingiu estar borocochosinha e Seher se preocupou, além da garganta que ela disse estar avariada. Seher queria saber o que havia acontecido e Nasli, desnecessária após fingir não querer falar, disse que era difícil para ela falar, mas que não era certo esconder aquilo dela. Resumindo, porque o ranço está no modo turbo com sucesso. Ela deixou dúvidas em Seher quanto à personalidade do Yaman e Seher quis saber do que ela estava falando e naquele momento Zurhal, coral, desnecessária, mostrou algumas matérias no celular dela sobre Yaman Beigato, inclusive sobre Ozan, Lelé da Cuca, e Seher chorou. Para a felicidade de Nasli, Zurhal, coral, pois é. Yaman despachava com Nedim quando lembrou que estava com Seher, mencionando a consulta que ela tinha. Naquele momento, ela disse que também iria contar ao Aziz como ela era sortuda por ter alguém que se importava com ela. Após assinar tudo, Yaman perguntou se era só aquilo e Nedim disse que sim e que resolveria o resto. Realmente fiquei aliviada do Nedim não estar envolvido na fuga da Zurhal Coral. Seher pediu que o motorista parasse e como o homem ficou preocupado, ela disse que só queria caminhar até a mansão, só isso, nada mais do que isso. Seher caminhava pela orla, mas o motorista ficou inseguro e achou providencial ficar observando-a. Seher lembrou do Yaman na porta do quarto dela no momento em que ela disse que ele era um bom homem. Foram inúmeras recordações com Tudão e logo depois ela prosseguiu. Em um dado momento, ela lembrou da tentativa de assalto em que Yaman a salvou. Logo em seguida, em pensamento, ela disse que Yaman Karamanlan foi processado por 12 crimes diferentes, por lesão por arma de fogo. Ela lembrava das matérias sobre ele no celular da cobra. E para nossa surpresa, quem mostrou tudo aquilo foi Zurhal Coral desnecessária que apareceu para sua última maldade. Ela só mostrava coisas ruins a respeito do Yaman através do celular e a Seher chegou a chorar, perguntando sobre ele ser um empresário poderoso ou um chefão implacável. Ela viu uma matéria sobre Ozan, Lelé da Cuca, que havia sido hospitalizado na unidade de terapia intensiva sem imaginar que o homem tentou matá-la. Ela perguntou qual deles era o verdadeiro Yaman. Bom, Seher agora com dúvidas sobre a índole do Yaman Beigato. Vulcan ainda está solto tentando matar Ali. Um minuto de silêncio. Seher ligará para Nasli, Zurhal, Coral, que confia no Yaman Beigato e a mulher vai partir para ataque com certeza. Seher verá um surto do Yaman ao ser informado de um possível inimigo e provavelmente voltará a algumas casas. E minha paciência comprou uma passagem só de ida. Pois é. Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço! Bye, bye!